Boa tarde, pessoal, como é que tá vocês? Tudo bem? Hoje eu queria falar um pouco sobre jejum, sobre esse assunto que quem foi testemunho de Jeová não aborda esse assunto porque crê que simplesmente era um aspecto da lei mosaica que foi abolido. Essa é a explicação que nós temos gravado em nossa mente. É uma coisa que era do Velho Testamento, que se faziam e não se faz mais, assim como sacrificar animais e guardar o sábado. Pronto. Essa é a explicação que nós temos. E quando nós vamos na igreja, quando nós nos deparamos com o Evangelho, não é tratado sobre sacrificar animais. Na maioria, tirando a igreja adventista, não se fala em guardar o sábado. Porém, o jejum ele é totalmente presente em todas as denominações evangélicas. Isso nos leva a ficar com certa dúvida, né, e querer entender o porquê disso. Eu vou falar algumas coisas aqui que é do meu ponto de vista e algumas coisas que são da minha experiência pessoal, tá? Então, creio que eu não vou trazer verdades absolutas aqui. Ponderem vocês como quiserem, né? Mas a gente precisa usar a palavra de Deus, a Bíblia, como base de doutrina. Em algumas passagens da Bíblia, por exemplo, em Mateus 17, 21, e a história se repete lá em Marcos 9, 29, é a história em que os discípulos de Jesus foram tentar expulsar um demônio do menino e não conseguiram. E aí quando chegou Jesus, Jesus só disse, sai. E ele saiu. E os discípulos depois perguntaram em particular para Jesus, tá, mas por que o Senhor conseguiu expulsar e nós não? Será que é porque tem que ser Jesus? E Jesus disse que essa casta de demônio, essa classe, essa hierarquia, agora vem o detalhe, não sai a não ser por jejum e oração. Tá. Aí se tu for na Bíblia da Testemunha de Jeová, em Mateus 17, 21, o 21 ele está amputado. Nem tem o 21 lá. E em Marcos 9, 29, só está por oração. Qual o problema? Há um tempo atrás eu me peguei muito com esse detalhe e tal, a gente fica aborrecido, né? Mas eu fui mais a fundo pesquisar o porquê. Sim, realmente, em algumas outras traduções da Bíblia, como é o caso dessa que eu estou usando aqui, a palavra jejum, ela está entre parênteses ali, tá? E no outro texto também, jejum e oração está entre parênteses. Bom, eu fui pesquisar o porquê, é porque assim, é que em alguns manuscritos antigos, em alguns tem a palavra jejum, em outros não tem. Boa, 06. Entendido, tá, entendido. Então, em alguns manuscritos não se encontra ali a palavra jejum. Bom, aí já bastou a explicação, por aí encerra a questão do jejum, para ser testemunho de Jeová, e deu, e ponto final. Assim como aquela questão de Lucas 8 ou João 8, né? Da mulher que é perdoada lá, que Jesus disse, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, não tem na Bíblia do testemunho de Jeová. Tá, então por aí se encerraria a questão do jejum. Só que a gente precisa ir mais a fundo, né? Porque vai ter os defensores da organização dizendo aí, ó, viu? Então a organização se preocupa em fazer as coisas perfeitamente corretas para não adulterar a palavra de Deus, a Bíblia. Falando em adulteração, nós vamos continuar falando de jejum, mas aí só um detalhe para a gente abrir a nossa mente pensante. Em João 1.1, que diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, esse famoso texto aí que fala da divindade de Jesus, que Jesus é Deus, nesse texto, a Bíblia das Testemunhas de Jeová, a Bíbliazinha a preta, que eu usei muitos anos, ela entre parênteses colocava que Jesus era um Deus. Por que estava entre parênteses? Porque a palavra um Deus não existia e não existe em nenhum manuscrito original. Ela não existe em manuscrito original, dizendo que Jesus era um Deus. Não, diz que ele é Deus, é o que diz. Então a organização fez isso. Só que agora na Bíblia cinza, o parênteses foi tirado. Não tem mais, não está mais dentro da caixinha. Ele está ali como se fosse um texto literal original. Pô, aí é sacanagem, né? Para uma coisa, a organização parece que trabalha direitinho. Aí para outra,
distorce os seus entendimentos, começou a ficar ruim. Só nesse detalhe começa a ficar ruim. Essa questão de originalidade da palavra de Deus, das escrituras que eles usam, tá? Já complica totalmente aí. Mas vamos a fundo. Nós estamos falando de jejum. Aí assim, quando a gente se depara com Jesus falando aqui em Mateus 9, o verso é o 14. Jesus é questionado sobre o jejum. Mateus 9,14 diz assim, então vieram ter com ele os discípulos de João perguntando, por que é que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Então perguntaram, Jesus, nós, discípulos de João, e eles, fariseus, jejuamos. Agora os teus discípulos que andam contigo não jejuam, por quê? Então respondeu-lhe Jesus, podem porventura ficar tristes os convidados às núpcias enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Então Jesus deixa bem claro, agora ele estava ali presente, sentado à mesa com eles, junto com os discípulos, imagina que alegria, mas dias viria que esse noivo seria tirado. E é o que aconteceu. Jesus foi morto, ressuscitou, mas foi tirado do meio deles, de entre eles, e hão de jejuar. Bom, aí já nos fica aquela questão, então, será que Jesus esperava que a gente como cristãos, que nós viéssemos a jejuar? Será que era isso? Bom, aí a gente vai para Mateus 6, onde Jesus ensina a orar. Só para você fazer uma correlação. Se é proibido jejuar, é proibido orar. Ué, como assim? Que profundidade é essa? Não, o detalhe é o seguinte, eu sei que você que é testemunho de Jeová vai dizer, mas não é proibido, só não é necessário, não é requisito. Bom, aí é o que a gente vai ver aqui. A oração do Pai Nosso, oração modelo, Mateus 6, o versículo 5, diz assim, quando orardes, não seja como os hipócritas, pois gostam de se aparecer, tal, e aqui quando começa ele ensina a orar. Mas o detalhe que eu quero mostrar para vocês é aqui, e quando orares. Então, Jesus esperava que os discípulos iam orar. Tanto é que ele ensinou como orar. E o jejum? Aí lá no Mateus 6,14, está na Bíblia da Testemunha de Jeová também. Diz assim, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Aí ele dá a instrução de como jejuar. Bom, então só aqui fica muito claro que Jesus entendia o porquê do jejum, o significado e a importância, e instruía os seus discípulos sobre o jejum. Então sim, a Bíblia fala de jejum, tem textos que talvez a Testemunha de Jeová vai usar como defesa, falando mas que tem os manuscritos antigos que não tem. Legal, ok, isso não é escondido de ninguém, está aqui nas outras Bíblias também, entre parênteses, mostrando que em alguns manuscritos não havia, em outros havia. Mas a questão é, gente, o jejum, quem pratica, o crente que o pratica, é um testemunho vivo. Ele vai te dizer os benefícios do jejum, o quanto se mostrar triste, arrependido, se mostrar com saudades do noivo Jesus, o quanto isso é apreciado por Deus. Quantos testemunhos de pessoas que ao jejuarem, se humilharem ao máximo, alcançaram coisas maravilhosas de Deus. Eu não estou falando de bem material, tá? Eu não estou falando que de repente é capaz de alguém achar que, o Ismael foi para a igreja, agora ele está nos movimentos neopentecostal. Vou fazer jejum para comprar carro novo. Gente, quem não me conhece ainda, quem não assistiu os outros vídeos do canal, pelo amor de Deus, vai lá, assiste para entender qual é o meu pensamento e minha posição a respeito disso, tá? Isso é viagem, isso não existe, tá? Esse neopentecostalismo aí não existe, tá? Não creio. Mas assim, o que eu vejo? Eu vejo que o jejum e o joelho
a Assembleia de Deus, tem uma tia da Assembleia de Deus que fala muito no joelho, né? Eu acho o máximo isso. Ó, dobra teu joelho, vai lá e ora e tal. E eu tenho um familiar meu que teve que passar por um procedimento cirúrgico, e aí ele disse assim, ó, debochando, ela é testemunha de Jeová, essa pessoa é testemunha de Jeová. Ele disse debochando, vou ter que fazer esse procedimento cirúrgico aí. Isso é porque eu não orei de joelho, que nem a tua tia lá faz, debochando, né, do fato de dobrar o joelho. Então o que eu vejo? Que esses atos de humilhação do ser humano diante de Deus, dentro da organização é descartado. Não precisa. Tanto que em alguns cultos mais tradicionais, você chega, as pessoas estão de joelho no banco, no assento. Estão de joelho buscando a presença de Deus antes do culto. Pô, mas ele está com um terno bonitinho, limpinho, e o chão da igreja nem está tão limpo. Azar. Ele está se humilhando, ele não é ninguém. Ele não precisa estar com aquele terno maravilhoso, aquele anelão, aquele lencinho aqui e fazer uma oração imponente. Ó, soberano Senhor Jeová. Não precisa. Ele se humilha, olha quem ele é, olha o que ele é. Ele é um coitado que precisa da graça, precisa do resgate de Cristo, ele precisa da misericórdia. E o jejum, eu vejo que se torna uma arma poderosa na vida do cristão. Mas, agora eu disse que eu ia trazer o meu ponto de vista, mas eu vejo que parece que na organização, essas armas poderosas, elas têm que ser tiradas das nossas mãos. A comunhão que tinha no estudo de grupo, pequenininho, foi tirada. Essas coisas como dobrar o joelho, se humilhar na presença de Deus, jejuar, essas coisas são banalizadas e criticadas como se, isso é coisa dos crentes. Eu vejo assim. E o que eu vejo? Eu imagino assim, imagina a cena. Você vai dormir com a tua família numa cabana lá no meio do nada, assim, no meio do deserto, um troço descampado. Um matagal que nem esse que está aqui no fundo, assim. E aí o dono da cabana chega em você e diz assim, vai ficar aqui essa noite, tem bicho perigoso, tem lobo, tem cobra, pode haver um assaltante, já vou te dar a barbada. Dorme com o olho aberto, outro fechado. Aqui tem um facão, ali tem uma machadinha, tá? Tem ferramentas para tu te armar aqui, tem arma de fogo, sabe usar? Se não sabe usar, tá, é uma ilustração, gente, não estou falando de arma de fogo não. Pelo amor de Deus, não vamos desviar o assunto. Aqui, o dono da casa foi lá e te preparou. E te deu tudo isso. E foi embora. Agora imagina o segundo dono da casa, segunda hipótese, o dono da casa diz, aqui é perigoso, aqui tem cobra, aqui tem leão, tem urso, tem de tudo. Só que assim, tem uma machadinha super afiada ali, mas se cair no pé do teu mandinho, que teu filho é muito doido, anda por aqui, né? Pode cortar. Tem uma arma de fogo ali, mas Deus o livre, uma arma de fogo, tu tem criança. Então assim, tô levando também, tô levando esse facão, tô levando tudo, tá bom? Porque se for mal usado, isso se torna perigoso, tá bem? Vou lá, tchau, e te deixa totalmente desarmado. A chance de acontecer uma tragédia é muito maior de tu tá sem as armas do que tu tá com, né? Porque se tu tem discernimento, tu não vai deixar a criança chegar perto do facão, do machado, entendeu? Tu vai cuidar, tu vai dormir, tu vai ficar atento durante a noite. É esse o detalhe. Eu sinto que, como testemunho de Jeová, a gente fica desprovido das armaduras, da armadura espiritual. Tá? Eu sinto que a gente fica desprovido disso e banaliza até a questão da nossa rendição a Deus, da nossa humilhação a Deus, entendeu? E aí se foca muito em obras. Não, vamos fazer obras, vamos ir para o telefone, vamos passar a tarde inteira ligando e estamos salvos. Mas a Bíblia não nos leva para esse caminho, a Bíblia não nos leva para essa direção, tá bem? Então é isso que eu gostaria de falar a respeito do jejum. É um assunto que vem me incomodando há alguns dias já. Eu gostaria de falar, gostaria de tocar nesse assunto. Eu tenho uma experiência pessoal gigante com o jejum. A pessoa que aconteceu eu vou dizer milagre, tá? Eu vou chamar de milagre, por causa de uma intercessão que envolveu um jejum. Ela sabe disso, ela tá hoje, super bem, talvez está assistindo esse vídeo, ela sabe o que aconteceu e foi através de um jejum, foi algo milagroso, foi. Então não nos resta, para mim não resta dúvida a importância e a veracidade, a existência do jejum, tá bem? Então gostaria só de abordar esse assunto. Fiquem na paz.